Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tira aí. Não, já está servido. Não. Então, crianças, nós já tínhamos visto anteriormente, na aula da semana passada pelo YouTube, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Chegamos aí praticamente na metade do conteúdo da nossa apostila e no ponto ápice, no ponto primordial da nossa catequese, que é falar diretamente da pessoa de Cristo e envolver também todo o plano salvífico de Deus. O que é isso? Envolver também tudo aquilo que Deus pensou para cada um de nós, homens, que é o quê? A salvação, o céu, estar com ele na glória. Aquilo que havíamos perdido lá em Adão e Eva, lá no início do nosso curso, em Cristo Jesus, nós ganhamos novamente. As portas do paraíso que havia se fechado lá com Adão e com Eva, em Cristo, elas são abertas novamente para nós. Então, como nós falamos de Cristo Jesus, hoje nós falaremos sobre Maria e José. Quem foi Maria? Quem foi José? Quem foram essas duas pessoas tão importantes que hoje nós iremos dedicar um tempo para aprender sobre eles? Então, Professor, Maria, só um Sobre instante. Maria foi a mãe de Jesus, a mãe de Nosso Senhor, e José foi o pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Maria e José e Cristo constituíam aí a família chamada família de Nazaré. E aí hoje nós iremos aprender sobre cada um deles e o papel que eles também não só tiveram, mas têm no plano, na realização de Deus para conosco. Então, antes da gente falar diretamente de ambos, vamos recordar algumas coisas importantes aqui que vimos também na aula da semana passada. Cristo é a pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus se encarnou, veio até nós, assumiu a nossa natureza humana, sem deixar a natureza divina. Então, Cristo é uma só pessoa, teremos que sempre lembrar disso. Uma só pessoa, que pessoa é essa? Pessoa divina, com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Nós somos uma pessoa humana com uma só natureza, que é a natureza humana. Cristo já é uma pessoa divina, de natureza divina e natureza humana, que em determinado momento da história, né, o Verbo, essa pessoa divina, se encarnou, se fez homem, aí Cristo Jesus, para conviver conosco, assumiu em tudo aquilo que nós temos, exceto uma única coisa. Que coisa? O pecado. Então, vamos relembrar isso para que nós possamos entender também aí o papel de Maria e o papel de José. Vamos lá. Nós vimos anteriormente, já nos nossos encontros,
acerca do povo de Israel. E aí, lá no tema, ó, que é importante a gente sempre estar atento, no tema juízes, reis e profetas, nós vimos sobre os juízes, sobre os reis e sobre os profetas. E aí os juízes eram as pessoas, né, na ordem, na constituição do povo de Israel em Jerusalém, os responsáveis a estarem à frente guiando o povo. Os reis eram aqueles que comandavam, os soberanos, e os profetas surgiram após um determinado momento para anunciar a vinda do Messias, anunciar a vinda do Salvador, anunciar a vinda de Jesus. Os reis, vamos lá, foram, foram vários reis, mas teve um no qual Deus destinou a ele algo grandioso, prometeu a ele algo grandioso, dizendo o seguinte: aquele que virá para salvar todo homem será de tua descendência. Assim como nós temos os nossos descendentes, nossos ancestrais, nos quais nós somos descendentes, Jesus também tinha o dele. Então, quem foi este rei? Davi. Davi é da descendência, Jesus é da descendência de Davi. Então, Jesus, sendo da descendência de Davi, né? Mas por que Jesus é da descendência de Davi? Porque Deus havia prometido a Davi isto. E aí, como que Jesus é descendente de Davi? Vamos lá. José, que era da tribo de Davi, né? Da tribo que pertencia aí de Davi diretamente, é o responsável por passar a Jesus essa descendência. Quem era José? Pouco sabemos a respeito da vida dele, assim como a pessoa. Não tem muitos escritos sobre José na Sagrada Escritura, na Bíblia, mas sabemos que ele era simples, humilde, talvez mais conhecido por causa da sua profissão. Que profissão era essa? Ele era um carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo aí para o cumprimento das profecias que indicava que o Messias viria da descendência de Davi, como eu já falei. E aí ele é conhecido como pai adotivo de Jesus. Por que pai adotivo de Jesus? Porque ele não era o pai biológico. O pai biológico de Jesus é o próprio Deus, Deus Pai. Porque, sendo ele pessoa divina, a essência de Jesus era divina. E José não tinha como passar essa essência divina. Então, quem passou a essência divina foi Deus. Ele é filho de Deus através, por obra do Espírito Santo. José é o pai adotivo de Jesus. Então, antes da gente adentrar aí mais sobre a vida de José, vou falar agora um pouco da vida de Maria para que nós possamos compreender. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Levante a mão se alguém tiver alguma dúvida. Então, posso prosseguir, né? Ou fale no chat também, tá bom? Vocês estão me escutando? Coloca um sim no chat, para eu saber que vocês estão participando. Ótimo. Vamos lá. Então, e aí vamos falar agora de Maria, para compreendermos aí sobre ambos. Quem foi Maria? Maria foi uma moça simples que nós a chamamos da mãe de Deus. Mãe de Deus. Deus preparou essa moça, essa mulher, especialmente para ser a mãe do Salvador. Ela vivia em Nazaré, na Galileia. Seu nome, já como disse, era Maria. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus antes dele mesmo nascer.
Pode falar a sua dúvida? Deixa eu ver. Maria Eduarda. Pode escrever no chat. Então, os pais de Maria chamavam Joaquim e Ana. E aí ela foi, né, concebida em Ana sem o pecado original, que nós já falamos anteriormente, sem aquela mancha, sem aquela culpa do pecado original, por causa do que da desobediência de Adão e Eva. Então ela era imaculada. O que isso significa? Ela nasceu sem o pecado original e sem a desordem das paixões, sem a desordem da vontade. Então, ela era pura. E sendo pura, ela conservou-se assim. Aí essa criança cresceu, né? Essa criança já estava. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, porque as pessoas falam Santa Maria, mãe de Deus, sendo que ela é mãe de Jesus. Então, Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus. Jesus não é Deus? Então, por isso que Maria é mãe de Deus. Aí é um dos dogmas da nossa fé. Mãe de Deus, que se chama Theotokos em grego. Ela é mãe de Jesus, Jesus sendo Deus, e aí ela é mãe de Deus. E Maria crescia em tudo, né, em graça, em estatura, né, mas também crescia na fé. Fé esta que era desenvolvida a partir das ações dela para com Deus. Ela gostava de rezar, de meditar a palavra, os salmos. E aí, em tudo, ela era obediente a Deus. Em tudo, ela fazia a vontade de Deus. Muito pura, mas também muito silenciosa e muito humilde, crescia na esperança de que um dia nasceria o Messias Salvador, mas jamais imaginava que nasceria dela. Então, como falamos do nascimento de Jesus semana passada, de que o anjo foi até Maria, saudando-a e dizendo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, e aí de ti nascerá o Salvador e tudo mais. E ela deu sim dela, faça em mim segundo a vontade de Deus, e nascendo dela o Salvador. Maria é a mãe de Deus, porque a partir do sim dela, do qual o anjo Gabriel a perguntou, ela aceitou ser a mãe do Salvador. E aí, ela sendo aceitada, ela aceitando para ser mãe do Salvador, e já estava prometida em casamento para com José, José achou muito estranho e fez o quê? Tentou fugir aí durante a noite para que Maria não fosse apedrejada, que segundo a lei, as mulheres que cometiam adultério eram apedrejadas. Como Maria estava grávida, não foi de José, então ele queria fugir para resguardar. Só que o anjo também apareceu a José, pedindo para que ele ficasse. José não é pai biológico de Jesus, como dissemos. O pai biológico de Jesus é Deus. Maria foi escolhida por Deus para ser mãe de Salvador, e através, por obra do Espírito Santo, ela gerou no ventre dela aquele que seria o Messias. Maria, para que vocês possam entender, sempre virgem, ela concebeu sendo virgem. E aí nós temos alguns dogmas da nossa fé para que possamos compreender. Quais dogmas são esses? A mãe do Salvador, Imaculada Conceição, ela foi concebida no útero de Santa Ana sem o pecado original, assunta ao céu, né? E mãe de Deus, maternidade divina, Imaculada Conceição, Assunção aos céus, e aí são os dogmas da nossa fé para que possamos compreender sobre a vida de Maria. Alguém tem alguma dúvida?
Esclareceu a dúvida porque ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. Deus se encarnou, o Verbo, e se fez homem e assumiu o nome de Jesus. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode falar, Mari. Então, eu tenho uma dúvida. Rapidinho. Pode falar. Ela disse rapidinho, acho que ela foi em algum lugar pegar alguma A coisa. minha dúvida é que se Deus é pai dele mesmo, tem como ele ser pai dele mesmo, sim? Olha, uma pergunta interessante. Então, se Deus é pai dele mesmo, tem como ele ser pai dele mesmo? Olha só, nós acreditamos numa coisa. Que coisa é essa? Um só Deus em três pessoas, o Deus uno e trino. Nós chamamos de Santíssima Trindade. Quem são esses aí? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, são três deuses? Não são três deuses. São três pessoas, né? E um só Deus. Por quê? Vamos lá. Para que vocês possam entender, Deus ele é muito bom, não é? Deus não é perfeito? Sim. Deus é bom, ele é perfeito, ele é amor. Deus ama tanto que ele não podia amar a si mesmo. Por quê? Se a gente amasse só a nós mesmos, não seria aí um egoísmo? Sim. Então, se Deus ama tanto, o que que ele faz? Ele gera o Filho. O Filho procede dele. O Deus Filho, a segunda pessoa. Ele gerou. Não foi criado, não é criado, é gerado da essência de Deus Pai, a segunda pessoa. Deus Pai é a primeira pessoa, aí Deus Filho sendo a segunda pessoa. Só que Deus é o que ama e o Filho é o que é amado. Faltou uma coisa aí, não faltou? Sim. Agora, O quê? Espírito Santo. se Deus é Jesus, os dois têm a Faltou uma mesma... coisa aí. Que coisa é essa? Se nós temos aí o que ama e o amado, o que falta? O Espírito O Santo. amor. O amor, que é o Espírito Santo. Então, a partir da relação que Deus Pai tem com Deus Filho, procede também dos dois o Espírito Santo, a terceira pessoa. Então, vamos lá. Deus Filho, ele é gerado, não criado. Ele procede somente do Pai. Deus Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é o amor. E aí, são três pessoas em um só Deus. O Deus Pai, em determinado momento da história, permitiu que o Deus Filho se encarnasse e aí viesse ao mundo, assumisse a nossa natureza, a natureza humana, para redimir o que é isto? Para abrir novamente as portas do paraíso, já que havia sido perdido aí por causa do pecado, para redimir. O que é isso? Para permitir perdoar o homem de todas as falhas, permitir que o homem pudesse ir para o céu. Entendeu? Alguém mais está com a mão levantada? Pode falar. Pergunte. Então, professor, são três pessoas que vêm de Deus, né? O Espírito Santo, Jesus, são as três pessoas que vêm de Deus. Mais ou menos. Não vem de Deus. Troca aí. São três pessoas que são Deus. Não vem de Deus. Eles são Deus. Deus uno. O que é uno? Deus é único. Deus é simples. E Deus também é trino. Deus também é três. Não tem quando a gente fala no português e é errado. Parece até assim um pouco
é estranho escutarmos isso. É três. É correto falar é três? Não. O correto seria são. São três. Então, mas em Deus a gente não fala são três. A gente fala que Deus, ele é o quê? É Único. três. Ele é uno Uno e e trino. trino. Isso. Mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam? Nós vamos ter um encontro só sobre isso. Então, aí vocês já guardem as dúvidas de vocês sobre isso e deixa para o encontro que se chama Santíssima Trindade, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida também. Pode falar. É assim, se Jesus é filho de Maria e Maria não tem a mancha do pecado, Jesus também não vai ter a mancha do pecado ou não? Não, Jesus não tem a mancha do pecado. Por quê? Porque Jesus era... Ele é Era, Deus? exatamente. Tinha como Deus ter a mancha do pecado? Óbvio que não. Então Jesus não tinha a mancha do pecado. Eu tenho uma dúvida. Hum. Já que, como, né, Deus é Jesus, eles têm a mesma consciência, assim? Tipo, Deus e Jesus têm a mesma consciência? Sim. vamos dizer, eles, quando ele entra no corpo dele, ele sabe que ele é Deus, né? Sabe, ele tem a mesma consciência. Por que eles têm a mesma consciência? Porque se tivessem consciências distintas, eles seriam distintos, teriam a essência distinta. Por exemplo, eu e tu temos a mesma consciência? Não. Então, Deus já tem, e ele sabia que ele era Deus. Entendeu? Professor, Oi, eu tenho mais uma dúvida. pode falar. Se Jesus e Deus têm a mesma consciência, como é que só Deus sabe quando Jesus volta para a Terra e nem Jesus sabe? Ótima pergunta. Então, há coisas que só o Pai sabe. E quando é que o Pai sabe? Há coisas que somente são destinadas ao Pai. Cristo, Jesus, ele sabe também, mas ele podia revelar? Não podia. Então, ele não podendo revelar, o que ele fala? Que pertence a Deus permitir. Deus tem que permitir. Deus Pai. Não é que Jesus não sabe. É porque Deus Pai não permitiu, entendeu? No caso, ele também não permitiu. Entendi. Mais alguma pergunta? Então, vamos voltar aqui. Então, falamos um pouco de Jesus, né, aí, para podermos entender sobre Maria e sobre José. Maria, ao aceitar aí que fosse gerado no ventre dela o Salvador, ela vai aí ao encontro da sua prima, Santa Isabel, que já estava grávida, que ficou grávida na velhice de um filho chamado de um homem chamado João Batista, cujo pai se chamava Zacarias, que era sacerdote do templo. Zacarias era o pai de João Batista. Entretanto, como eles já estavam velhos, eles não acreditaram que podiam ter um filho. E aí João Batista, né, sendo gerado no ventre de Santa Isabel, foi desacreditado por Zacarias. E a consequência dessa falta de fé de Zacarias foi que ele ficou cego. Ele ficou cego. Ele só voltou a enxergar depois da permissão de Deus no nascimento do seu filho. Vamos lá. Jesus é descendente de Davi? Sim, por causa de José, pai adotivo. São José teve filhos com Maria? Não teve. José, esposo de Maria, não teve filhos Porque com Maria. senão Maria não seria mais virgem. Exatamente, porque senão Maria não seria mais virgem. Maria é considerada uma qualquer pela religião católica, pela fé cristã? Não. Não, ela não é uma qualquer. Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus.
Ela é a criatura, a obra mais perfeita de Deus. Está acima de todos nós, homens, acima de todos nós, humanos, acima de toda a criação de Deus, acima até dos anjos. Maria é em toda agraciada por Deus. Maria é a mãe do Salvador? Sim, porque Sim. Jesus é o Salvador. Ele veio especialmente com a missão de nos salvar, de redimir, de perdoar todos pelos pecados, pelas falhas e pelas misérias. Maria concebeu de Jesus virgem? Sim. Ela não só concebeu de Jesus virgem, como ela permaneceu virgem. Então, a virgindade de Maria é perpétua e é um dos dogmas da igreja, um dos dogmas da nossa fé. Virgindade perpétua da bem-aventurada Maria, mãe de Deus. Maria disse não ao Senhor quando o anjo veio visitar. Ela Não. disse o quê? Ela disse sim. Sim. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. Maria foi visitar sua prima Isabel e permaneceu lá por 3 meses. 3 meses. Depois disso, né? O que eu disse? Alguém lembra quando ela foi encontrar Isabel? Isabel estava grávida também de João Batista, que é o maior entre todos os homens, maior entre todos os profetas, porque ele não só anunciou o Messias, o Salvador, como também conviveu com ele. Professor, Oi. eu já ouvi muito falar desse João Batista. Ele está vivo ainda não, né? Não, João Batista não está vivo. João Batista, antes de Jesus morrer, ele foi degolado, ele perdeu a cabeça. E aí nós vamos ver, é isso mesmo, nós vamos ver em Professor, um dos encontros sobre o personagem, sobre a figura de João Batista, sobre esse santo. Meu Oi, Deus, coitado. coitado, né? professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Você tinha dito que João Batista era maior de todos os homens. Ele era maior de quê? Tipo, de conhecimento sobre o mundo ou de cumprimento? Maior entre todos os profetas, maior de conhecimento, deixa eu explicar, maior em graça. Porque qual foi a graça de João Batista? Anunciar o Messias. A vinda Mas de mais Jesus. que isso, mais que isso, ele não só anunciou o Messias, como ele também conviveu com Cristo. Muitos foram os profetas que anunciaram, como nós vimos lá naquela aula voltando, juízes, reis e profetas. Teve muitos que anunciaram a salvação, o Messias queria vir, o Salvador. E aí João também anunciou, mas João também conviveu. João viu, João apontou para o Messias. João apontou para o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vai se entregar, se imolar por cada um de nós, que irá tirar sobre nós os nossos pecados, que vai nos absolver, que vai nos purificar novamente. E é em Cristo Jesus que nós somos libertos, que nós somos redimidos, purificados todos os dias através de diversas formas, seja pelos sacramentos da confissão, e seja pelo sacramento da confissão ou pelo sacramento da Eucaristia, que nós aqui estamos nos preparando para receber. Na confissão, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Na Eucaristia, nós comungamos o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, são meios, e é através do sacramento, que nós também iremos ver numa aula, que nós temos aí de maneira palpável o que é isso, que nós podemos ver a graça de Deus em nossas vidas. São os sinais visíveis da graça invisível de Deus. Mas voltando lá, José, né, Entendi, era o pai do... Oi? entendi agora.
Ótimo. Então, José, que era o pai adotivo de Jesus, também teve um papel fundamental, porque coube a José, foi ele responsável por educar, por ensinar, por estar com Deus, com Cristo, que era Deus. Então, José, ele carpinteiro, como já ouvimos falar, pois ele ganhava aí o seu salário, a sua forma de sustentar através dessa sua profissão, que ele colocava o pão de cada dia, colocava comida dentro de casa. José recebeu Maria com muita fidelidade para ser a sua esposa, e em tudo ele respeitou a Virgem Maria, em tudo ele respeitou Nossa Senhora. E outra coisa, por mais que ele era pai adotivo, ele recebeu Jesus como seu verdadeiro filho. Então, ele não deixou nunca de acreditar nisso. Entenderam? Calma aí, alguém tem uma dúvida? Só um instante. Tá, sobre o bate-papo. Você sabe o que eu estou... Boa pergunta. Vamos lá. Então, muitos profetas anunciaram o Messias, não foi? E aí o Messias veio ao mundo, o Messias nasceu, Cristo Jesus, através de Nossa Senhora, que foi concebida, né, sem o pecado original, era imaculada e deu o sim dela a Deus. Dando o sim dela a Deus, por obra do Espírito Santo, foi gerado no ventre dela Cristo Jesus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria constituiu família com José e Jesus. José era pai adotivo de Jesus. Mas antes de Jesus nascer, José tomou Maria e levou-a para Belém, para que lá ela pudesse ganhar o menino, ganhar o bebê, ganhar Jesus. Chegando em Belém, Maria ficou com José em uma estebaria. O que é isso? É um lugar onde os animais passam a noite, ficam. Porque não conseguiram encontrar mais nenhuma pousada ou hotel, como a gente queira chamar hoje em dia, aí lugar disponível para ficarem, para pernoitar, para passar a noite. E aí, eles ficando na estebaria, Maria ganhou o menino. E aí, 3 homens vieram aí de lugares distintos e de longe para adorar, para conhecer aquele que é o Rei dos Reis, que é Jesus. Quais homens foram esses? Foram os 3 reis magos. Para eles, apareceram uma profecia. Eles deveriam ir ao encontro do menino que acabara de nascer. E como eles iam chegar a este menino? Através de uma estrela. E eles foram guiados por essa estrela. E aí tinha um rei da época. Esse rei chamava Herodes. E eles foram parados por Herodes, pela comitiva, pelo exército de Herodes, levado até o rei para que pudesse explicar como eles estavam indo ao encontro daquele que seria o rei. Porque o único rei até então era Herodes, e Herodes não sabia. Herodes permitiu que eles prosseguissem em viagem, para que eles, encontrando o Salvador, pudessem voltar e relatar aonde ele estava, para que assim Herodes pudesse matá-lo. Só que os reis magos encontraram o Messias, encontraram Cristo, ofertaram para ele presentes, ouro, incenso e mirra, e aí adoraram, né, o menino Jesus. E aí um ponto interessante, até os reis adoraram aquele que é o Rei dos Reis. E foram avisados pelo anjo para que pudessem tomar um caminho diferente e não passar por Herodes. Herodes, irado, o que fez? Mandou matar toda criança de 0, recém-nascida, até 2 anos de idade.
E aí nós, católicos, dedicamos um dia, uma memória toda para esses que são considerados os santos inocentes, lá no dia 28 de dezembro, em memória desse genocídio que Herodes promoveu, por causa que ele não queria perder a sua majestade, a sua coroa. Entendeu? Alguém está com a mão levantada? Mário, Juliana, pode falar? Eu esqueci de baixar a mão. E essa é a nossa aula sobre a pessoa de Maria e sobre a pessoa de José. Alguém tem alguma dúvida? Eu. Pode falar. Onde está a família de Jesus? Tipo, os primos, os amigos, os avós? Ou foram para o céu Então, com ele? Ou estão entre nós? não está entre nós. Já se passaram muitos anos e eles morreram. Entendeu? Mais de 2000 anos que Jesus veio ao mundo e aí eles não estão vivos todo esse tempo. Chamou? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Henrique. Se Deus é Jesus, Deus tem pai? Deus tem pai? Deus Filho tem pai. Mas... Aí você quer falar aí Deus Pai tem pai? É isso? Porque se Quem criou Deus? se Deus não tem pai e ele é Jesus, então José é pai de Deus. Não, olha só. Deus não tem pai. Deus ele não é criado. Não é que Deus não tem pai. Deus Filho tem pai. Por quê? Ele é Deus Filho porque Deus é pai. Porque senão ele não fosse Deus Filho. José é pai adotivo. Não é pai biológico. Maria Eduarda. Isso é Entendeu? estranho de entender, professor, porque Deus não tem pai. Como é que ele, de onde Deus veio? É estranho isso. É estranho, é muito complicado de entender, mas nós iremos ver numa aula inteira sobre isso, que é a Santíssima Trindade. Vamos falar das gerações, das processões de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu espero que vocês, até lá, guardem essas curiosidades para que nessa aula nós possamos tirá-las, tá bom? Já vão pensando, já vão aí tentando compreender. Outras religiões e várias delas não acreditam em Deus. O que Deus acha disso? Uma pena. Por quê? Há pessoas que são consideradas ateístas, que não acreditam em Deus. E aí essas pessoas estão fardadas, estão o quê? Estão propensas à condenação, a não ganhar o céu, a não ser que se arrependam e começam a depositar a fé que elas têm em Deus. Conheço Entendeu? uma história de um farmacêutico ateu que ele, depois de descobrir que, em vez de botar uma certa substância, tinha botado um violento veneno, ele foi tomado por uma força. E ele voltou, e ele acreditou em Deus quando percebeu que Deus fez a menina que estava levando o remédio. Vou botar entre aspas que ele tinha colocado o veneno no remédio. Fez a menina cair para não dar o remédio à mãe. E ele começou a acreditar. Deus, ele realiza diversos milagres, diversos fatos para que nós possamos acreditar nele, para que nós possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor nele. Então, esses aí são os acontecimentos entre inúmeros, entre vários que existem e que podem acontecer para que nós possamos depositar a nossa fé. A Bia perguntou bem no chat, né, sobre a questão das pessoas que não acreditam em Deus, e perguntou também da religião judaica. A religião judaica, que foi a religião aí do povo de Israel, os judeus, eles até hoje pensam e acreditam fielmente, fidedignamente, que o Messias não veio, que Cristo Jesus ainda não chegou, que Cristo Jesus ainda virá.
E aí eles só acreditam em Deus. Eles não acreditam que o Messias já veio. Então, eles acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Por quê? Para eles foi inconcebível, inimaginável, impensável que aquele que seria o Salvador, aquele que seria o prometido, que foi anunciado por muitos profetas, viesse de maneira muito simples como Jesus veio, viesse de maneira totalmente diferente. Para eles, o Messias viria num esplendor de glórias, triunfante, reinando sobre tudo, determinando tudo. Então, Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos libertar. E nos libertando, quer dizer, na verdade, ele abrindo para nós essa possibilidade, pede com que nós voltemos para ele. Por quê? Porque se ele determinasse, se ele obrigasse, se ele fizesse todas essas coisas, ele estaria tirando de nós a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Maria Eduarda? Professor, eu queria saber de uma coisa. Tem várias religiões que não acreditam em Deus, mas acreditam em outros deuses. O que Deus acha disso? O que Deus acha disso? Então, isso daí é blasfêmia, isso é pecado, isso é mais que pecado, é um pecado mortal. Depositar a fé em outros deuses e não em Deus. E as pessoas, como eu disse, estão aí fardadas, propensas à condenação. Então isso é blasfemar Deus? É, Eu tenho exatamente. uma dúvida. Bom, a nossa última dúvida, antes Quem da não, gente... quem não acredita em Deus vai para o céu? Vamos lá. Não vai para o céu. Por quê? Tem como nós irmos para Deus se nós não acreditamos nele? Não. Essas Não. pessoas que não acreditam em Só tem Deus dois caminhos, né? têm até o último suspiro da vida para o quê? Acreditarem, para se arrependerem e depositarem a fé que elas têm em Deus. Se elas morrem nesse estado sem acreditar, provavelmente elas não vão para o céu. Por quê? Não tem como elas irem para o céu sem acreditar que lá está Deus, que lá é o lugar onde Deus prometeu, principalmente por este fato, tendo em vista que Deus que promete para nós o céu. E se elas não acreditam em Deus, elas não acreditam no céu. E aí tem muitas dessas coisas. O céu da religião deles. Não existe um céu da religião deles. Não existe um céu para cada religião. É um único céu, uma única eternidade, um único lugar onde estão todos E se aqueles eles que não fazem a querem ir para o vontade de Deus. céu, e se eles não Estavam. querem ir para o céu, só tem outro caminho. Uhum. Tem um filme que tem, sim, eu posso indicar para vocês, que é sobre Jesus, a paixão de Nosso Senhor, em desenho. Eu vou pegar o link e vou enviar para vocês no grupo das mães, tá bom? Só achando o link eu envio, certo? Netflix? Não tenho, acho, na Netflix, mas eu vou ver se tem no YouTube. Procurando, eu envio. Se tiver na Netflix, eu vou olhar. Aí eu envio para as mães, tá bom? Criança? Professor, Oi, posso indicar um filme que eu já falei no chat? pode. O Céu é de Verdade. Esse filme tem na Netflix e é muito bom. É livre ele, pode qualquer pessoa assistir. É muito legal. Pode. No início eu fiquei com a raiva dos personagens, mas no final eu gostei. Tá bom, obrigado. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação com a nossa oração final, tá bom? Sim, Vamos professor. fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelo conhecimento que Ele permite para cada um de nós, que Ele nos dá, pedir a Ele o seu auxílio em nossas vidas, pedir a intercessão de São José e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu peço que vocês façam uma atividade aí da página seguinte do nosso encontro, do nosso 12º encontro de Maria e José.
Qualquer dúvida, aí na próxima aula que a gente for pelo Zoom, aí vocês tiram. Página 38. Tá Ok, bom? professor. Vou encerrar aqui a gravação.